que eu considero obra de arte? É o que é bonito? Os espaços virtuais, eles tomam um pouco o lugar dos espaços reais. A gente vive num mundo onde as pessoas criam e muitas pessoas julgam. Quando eram mostras russas, existe desde 2007, na verdade a gente se conheceu em 2007, mas acabamos iniciando os trabalhos como banda em 2008. E desde então a gente vem trabalhando no circuito independente, autoral do Brasil. E a gente já conta com um CD lançado, que é o Cadmirra, que a gente lançou em outubro do ano passado, com 2 videoclipes que a gente já produziu dentro da Universidade Federal de São Carlos, e a gente está se preparando para um processo de lançamento do nosso 3º videoclipe, que é um videoclipe colaborativo de animação, que está previsto para ser lançado em novembro desse ano. Dentro de toda a perspectiva que a gente teve, tanto como banda como coletivo, dentro da rede Fora do Eixo, a gente já vinha trabalhando em uma série de fatores e áreas, inclusive nos organizando internamente de uma maneira colaborativa, né? Eu joguei essa ideia para alguns amigos meus, a gente já começou a discutir essa ideia pensando em fechar um roteiro que não fosse um roteiro meu, saca? Necessariamente do meu jeito, com o jeito que eu escrevia, o jeito que eu pensava para a direção e tudo mais. Então, a partir disso, a gente começou a pensar que a produção das imagens não precisava ser uma pessoa só que fizesse. A relação da arte com a tecnologia não é recente. Ao longo dos tempos, várias técnicas artísticas foram aprimoradas, com o intuito de aproximar o público cada vez mais das obras. A arte passa a estar atrelada também aos movimentos sociais, né, principalmente do movimento hippie, né, de toda a libertação, né, da juventude. Foi um período onde buscava-se a libertação da pessoa como um todo, como social. É o processo que está em jogo, não é o labirinto de Eucatex. Então as pessoas às vezes vão ao museu e ficam um pouco frustradas, né? Você fala assim, mas o Elliot Sica, a obra dele é um labirinto de Eucatex. Não, a obra do Elliot Sica é você dentro desse labirinto de Eucatex, né? Contudo, a grande revolução se deu no espaço virtual com a internet. A codificação digital desmaterializou a arte e permitiu que ela fosse disponibilizada nas nuvens, rompendo barreiras temporais e geográficas. Isso traz também consequências em várias áreas de conhecimento, incluindo as experiências estéticas, né? Que já tiveram modificações muito acentuadas ao longo do século XX, né? Incorporando estruturas de audiovisual. I believe as long as there are clever people out there, that there will be a democratic internet somewhere. Para você divulgar, para você trocar experiências, para você ter acesso a aparatos produtivos diferenciados que você não teria antes, eu acho que assim, foi um ganho muito positivo e que talvez não seja computável, mas a gente vê resultados imensos assim espalhados por todos os cantos da internet. Aqueles 50% das pessoas nas grandes cidades que estão com banda larga acessando a internet, elas possuem as mesmas ferramentas para poder participar da arte na internet, né? Então, para quem já está dentro, é um sistema bem democrático, né? Bem acessível e bem colaborativo. A pessoa ainda é um pouco refém das ferramentas que o computador, a internet oferece. Ele ainda não consegue manifestar ali no computador o que ele realmente talvez pense. Eu acho que as redes sociais, essa mídia livre, vem cumprindo bem o papel de divulgação desses artistas independentes, né? Longe dos grandes meios de comunicação, de algo mainstream ou de alguma coisa que a gente vinha tendo como na década de 90, que eram as grandes gravadoras e os grandes veículos de comunicação que davam visibilidade a essas bandas. Na internet, o artista está mais próximo do que nunca do público. Com as obras digitalizadas e compartilhadas na web, todos podem se tornar coautores de um projeto artístico. Everything in mass media has been about a broadcast, one to many, and feedback not so much. You know, enough so that you know whether or not to cancel a television show or close an exhibition, but that's it.
now we can all express ourselves about art and about our artistic communication. É justamente esse ponto de entender que a internet possibilita que você não seja um autor sozinho, você pode ter vários autores de uma mesma obra. É o conceito de rede que tem que ter na internet. As redes sociais online, elas têm que levar os aprendizados e as lições das redes offline. É claro que a internet ela pode ser sim um instrumento para uma democratização no campo das artes. Eu acredito que ela é, eu advogo isso na minha prática profissional e tenho percebido resultados muito positivos. Quando você chama a pessoa para estar dentro desse projeto, é um envolvimento bem diferente mesmo, assim. Você vê que a pessoa, além de se envolver em quase todas as partes de um projeto, ela toma aquilo como um projeto dela mesmo. Então ela vai divulgar aquilo muito mais, ela vai apresentar aquilo para algumas pessoas, ela vai tentar colocar aquilo em alguns veículos de comunicação. Foi muito interessante, assim, porque o Felipão, ele morou com a gente aqui em São Carlos, ele estudou, formou com a gente, né? Eram moças, praticamente todo mundo da mesma classe no curso de imagem e som da UFSCar. E nesse momento ele mandou um e-mail para a gente, falando que ele está trabalhando com pintura, que ele está começando a fazer alguns quadros na casa dele e tudo mais, e que ele tinha interesse de colaborar de alguma forma. E aí eu falei, caramba, vou ver se eles precisam que eu pinte um cenário, né? E aí eu peguei e pintei, baseado no... porque eu estava fazendo os estudos dos quadros Van Gogh. Os diferentes níveis de domínio técnico dos colaboradores de uma obra na rede podem resultar em um padrão estético inusitado. Nesse sentido, surge um debate entre teóricos e artistas. O mais importante é a participação no processo ou o resultado final da obra? Você, de certa forma, está preso ao processo e ele se torna importante para você. Você vai se tornar parte da obra final. É importante saber onde que o conjunto de pessoas envolvidas pretende chegar com essa obra. Eu acho que se eu não tenho a competência para editar um vídeo de uma maneira que o grupo ache adequada, eu acho que eu posso utilizar a obra colaborativa para um aprendizado. I believe that the things that we are going to remember from this medium, the things that are going to stay in our hearts and our minds the longest, will be the forms of expression through the internet, through digital, that harken back to the oldest kind of storytelling, the oldest kind of expression, and the most powerful. O produto final é interessante para o espectador, sim. Ele entra nesse jogo querendo esse produto final. Em outros casos, não. O interessante é se divertir e interagir com aquilo que ele quer. Então, depende do que se faz. Depois que o meu trabalho está pronto, eu não vejo graça nele. Porque o gostoso foi fazê-lo, não ter ele pronto depois. Quando você tem ele pronto, dá a impressão assim, acabou, agora eu vou fazer o quê, né? Vou fazer o próximo. É muito complicado você garantir a qualidade máxima de linguagem do que você colocar um autor só fazendo a obra. A gente vive num mundo onde as pessoas criam e muitas pessoas julgam. Então nós também não estamos preparados para curtir obras coletivas. No suporte virtual, a obra torna-se aberta e pode ser transformada continuamente. Mesmo após ser concluída e publicada, ela permanecerá na internet e poderá ser transformada por qualquer pessoa, sendo remixada e devolvida à rede com um novo significado. Uma coisa que eu cito é normalmente o Andy Warhol. Ele pegava produtos publicitários, qualquer coisa, e retransformava isso, ressignificava. Então surgia uma coisa nova. Então eu acredito que sim, ele os mashups e remix são novas apropriações e, consequentemente, são novas obras de arte. Assim como o Duchamp colocou o mictório invertido, ele está pensando em mostrar para as pessoas significados estéticos de objetos de uso diário, né? So we think that that's smart for not just movie makers or television creators, but for popular brands who want to create a lasting relationship with the consumer. Now, I am a creator,
and we are creating new properties that will be going out across all different media platforms. Ver a nossa música, que já em muitos casos foi utilizada em outros contextos, inclusive para muitos vídeos, já foi interessante. Então acho que a visão da imagem pode ter milhões de possibilidades, né? Tanto em questão de produtos audiovisuais em si, quanto de projeção e tudo mais, né? O contato com a obra de arte é uma forma de ampliar as formas de percepção e de interpretação do mundo. Tem que haver uma política de educação do que ver na internet. É necessário isso. Eu acho que tem muita coisa boa, mas também tem muita porcaria. Então é legal você ter o filtro adequado para entrar na internet. A arte está hoje em dia na casa das pessoas, sendo exibida e compartilhada em vários computadores de uso pessoal. Não é possível controlar o fluxo de compartilhamento na rede, nem a sua reutilização e reprodução, pois a internet é um espaço público e de alcance mundial. É nesse cenário democrático e multilateral que surgem novos desafios para a arte contemporânea. As artes de museus, as artes, exposições, elas vão cada vez mais ter impacto e agora cada vez mais democráticas por causa da internet, né? Porque o ser humano quer ser social. The young people who spend all of their time on the computer or watching videos and so forth, they go to San Diego Comic-Con. Why? What's there that they can't find on their computer? People. They love it. You know, we all want to touch each other, huh? So that's going to continue to happen. Os espaços virtuais, eles tomam um pouco o lugar dos espaços reais. Eu acho que precisa ter os serviços educativos dessas instituições, eu acho que elas precisam pensar um pouco melhor, casar algumas estratégias e tal, né? Juntos a gente consegue construir algumas coisas muito maiores do que seria somente somado eu individualmente e a pessoa individualmente. As coisas podem ser viabilizadas de outra maneira e o seu projeto ele pode custar muito menos através de um trabalho colaborativo e agregar muito mais, na verdade, porque quanto mais você chama pessoas, com certeza essas pessoas vão se sentir mais dentro do projeto, vão divulgar aquilo melhor e vão investir energia e tempo dentro daquilo. O público brasileiro aceita experiências novas, geralmente, não tem tanta resistência com as coisas da internet, enfim. No mundo, em alguns países, a legislação ela é bem rígida e ela, inclusive, proíbe a disseminação de imagens sob certas circunstâncias. Então, eu acredito que, em alguns casos, a arte colaborativa ela vai ter que burlar, inclusive, certas práticas que, em alguns países, são legais, em outras são pirataria. A perspectiva é positiva nesse sentido porque a gente começa a pensar em novas formas de se pensar a arte, de se expor, de compartilhar e, enfim, de criticar a própria arte, de pensar a arte como um todo. Quer que eu fale alguma coisa? Tá. Alô, som. Essa é legal. Aumentando cada vez mais. Aí eu só interrompendo, qual é a pergunta mesmo? E transformar ela num produto globalizado. Então eu posso fazer a minha arte. Tem uma mosca aqui. Então vou retomar, deixa. Gente, que é isso? I think it is in human nature to yearn for freedom. We are deep inside of us. We desire to be free and to express ourselves freely. So yes, there are many walls that are put up around people, but
artistic expression is like water and will find its way through the cracks in the walls.